caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas. Saudações a todos que estão me escutando aí. Como professor de filosofia do direito e seu eterno estudante, eu decidi fazer uma série de vídeos que são de divulgação da história do direito no Brasil, sobre ciência política, mas sobre uma atuação direta e prática ao longo da ditadura militar a partir do golpe de 1964 e da atuação direta de alguns advogados. Existem panos de fundo políticos que envolvem o que no direito nós chamamos comumente de Estado Democrático de Direito, mundialmente chamamos de Estado de Direito, assim como a coincidente prática de formulação de constituições ao redor do mundo por países, principalmente países democráticos. Qual é o pano de fundo que eu gostaria de estabelecer? Primeiro, entre dois extremos políticos. Primeiro, o igualitarismo radical, que eu não vou me ater a termos técnicos, então, para quem está assistindo, isso é um vídeo de divulgação e acesso à informação. Portanto, os termos técnicos aqui não serão utilizados. Mas igualitarismo radical e, de certo modo, liberalismo radical. Não liberalismo no sentido político e tradicional de liberalismo clássico ou neoliberalismo. O liberalismo que eu digo é um sentimento exacerbado do individualismo. Muito bem, o que eu quero dizer? Pensem numa sociedade radicalmente igual na prática, que foi testada por países com tendências comunistas. Hoje, exercendo, só sobraram a Coreia do Norte e Cuba. Uma igualdade radical, que eu quero dizer, é uma saliência de seu ponto negativo. Claro que a igualdade é boa. No entanto, a igualdade radical se propõe na eliminação total da individualidade humana e pessoal. Isso significa que você não terá, da mesma maneira, os conhecidos direitos de ir e vir, de opinião, de liberdade de pensamento, de propriedade, e muitas vezes você não terá o direito ao seu próprio corpo. Porque o que é importante não são os signos sociais da individualidade, da personalidade de cada um. O que é importante é a centralidade do governo, a centralidade do Estado. Temos exemplos disso na antiga União Soviética, em que pessoas tidas como suspeitas contra o Estado eram perguntadas: então, você está dizendo algo contra o partido? E isso gerava um medo muito grande. Fiquem com isso, então. Igualdade tomada no seu sentido negativo como radical, em que é eliminada totalmente a saliência da diversidade humana. De outro lado, o individualismo absoluto e exacerbado pode ser visto de duas maneiras. A primeira, de uma maneira em que uma raça determinada ou um grupo determinado acaba exercendo a sua individualidade para além do limite da individualidade dos outros. Todo mundo sabe que uma das frases clássicas e célebres do Estado de Direito atual, que é democrático, é: o meu direito acaba quando começa o direito do outro. Se nós radicalizarmos o sentimento individual, nós podemos chegar a níveis totalizantes estatais, como uma monarquia absoluta. No passado, uma monarquia absoluta, se nós pensarmos bem, foi a priorização da vontade de um único indivíduo sobre todos os outros indivíduos da sociedade, no caso o rei. Em outros momentos históricos, como o totalitarismo de Hitler, Mao Tse-tung, Benito Mussolini, Akihito, todos esses totalitarismos eram, de certa maneira, um totalitarismo ou econômico, em que quem tem os maiores poderios econômicos estariam no topo da corrente social, ou étnico, na qual uma raça era considerada superior às outras. Tudo isso é um totalitarismo de uma noção de individualidade, mais uma vez
é uma saliência negativa do individualismo. O que se busca é um equilíbrio. A proposta da democracia moderna atual é uma busca de um equilíbrio em que todos tenham voz. No entanto, sentimentos políticos sempre vão pautar as regras do direito. O Estado de Direito, ele existe não apenas baseadas em leis promulgadas por constituições, assembleias, câmaras, senados ou parlamentos. O Estado de Direito significa um gerenciamento a partir de leis e da interpretação das leis, de afetos sociais e sentimentos morais legítimos. O que isso quer dizer com isso? Não vou entrar em teoria política muito a fundo, mas é necessário mencionar dois autores clássicos da filosofia política. O primeiro é Thomas Hobbes, com seu livro histórico e famoso chamado Leviatã. No Leviatã, Hobbes, que é um contratualista, estabelece que antes de feito o pacto social, o contrato social, portanto, a promulgação de uma constituição originária, ou ao menos de um estado primitivo de direito, a sociedade vivia no chamado estado de natureza. E no estado de natureza era todos contra todos, homus omni lupus, o homem é o lobo do homem. Isso significa, o homem é o lobo do homem, que no estado de natureza, o instinto humano, a personalidade individual do homem é violenta, é egoísta e busca tomar para si o que é dos outros. É um estado de violência, o estado de natureza hobbesiano é um estado de violência. O rei, levando em conta que Hobbes defendia o estado absolutista da monarquia, o rei era aquela união de forças que, através de um contrato, de um pacto social, você conseguia, então, doar o uso da violência de todos apenas para o rei, que passa a ter o monopólio do uso da força. Isso é a base de qualquer Estado. Falando-se em monarquia absoluta, é por isso que, na capa do Leviatã, o rei é a cabeça. Em uma de suas mãos, nós temos a espada, a força do exército, a força militar, a violência. No outro, a igreja, que ditava a vivência e os parâmetros morais da época. E o seu corpo é feito da própria população. A população se confunde com o soberano. Diante de um estado de natureza violento, hobbesiano, o uso da força tem que ser cedido por um poder centralizado o bastante para que esse poder central supere a força de qualquer indivíduo particular. No outro oposto, temos o teórico da filosofia política francês, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau já tinha uma visão classicamente oposta. Em termos simples, a frase mais famosa de Rousseau, no seu Contrato Social, é que o homem nasce puro e a sociedade o corrompe. A sociedade corrompe um homem que nasceu puro. É na sociedade que as injustiças, as ganâncias começam a ser produzidas. Por isso que, dentre outras coisas, já em outro livro chamado Emílio, ou da Educação, Rousseau defende uma dura educação dos indivíduos da sociedade, que compõem a sociedade. Inclusive, foi muito criticado em sua vida pessoal por abandonar os próprios filhos e colocar em instituições de educação rígidas. Rousseau afirmava, portanto, que a individualidade deveria ser concentrada de uma maneira em que o Estado e o respeito pela lei pudesse controlar essa corrupção que a vida em sociedade trazia pelos homens. Nem Hobbes, nem Rousseau são facilmente entendidos dessa maneira. Eles são apenas dois exemplos da discussão que eu quero priorizar aqui. A discussão e a conversa livre que eu quero ter com todos vocês sobre afetos políticos. Advogados, juízes, promotores, defensores, professores, juristas de qualquer natureza, são gerenciadores de afetos humanos, de afetos políticos. A primazia da teoria e da filosofia do direito envolvem isso.
Significa que, ainda que em estado de sítio, ainda que com a ausência de habeas corpus, os profissionais do direito e os educadores do direito e os juristas de uma maneira geral têm sim muito trabalho. Nós não somos meramente operários da lei, nós somos seres interpretativos da ordem humana. Por isso, essa série de vídeos vai se propor a uma promoção de uma lembrança histórica, um resgate de uma memória da atuação dos advogados dentro do regime militar de 1964. Lembrando, é claro, que muita coisa já havia acontecido no Brasil. Já tínhamos tido a ditadura civil de Getúlio Vargas. Essa ditadura já tinha acabado. Já tínhamos tido as eleições diretas, posteriormente encabeçadas e vencidas também por Getúlio Vargas, que em seu suicídio deixou uma carta dizendo: "Deixo a vida para entrar na história". Após isso, tivemos o governo do presidente Bossa Nova, Juscelino Kubitschek, construtor de Brasília, promotor das primeiras ferrovias e incentivador da industrialização do Brasil. O golpe de 64 mudou isso tudo. O Estado de Direito passou a ser um Estado totalitário. E essas peculiaridades serão explicadas a partir de um livro chamado Os Advogados e a Ditadura de 1964, a defesa dos perseguidos políticos no Brasil. Através desse livro, eu vou contar para você vários casos concretos que foram vividos. Primeiro, para ajudar a introduzir essa série, eu vou ler para vocês o prefácio desse livro, escrito por Dom Paulo Evaristo Arnes. Esse livro foi editado no ano de 2010, comprovando o nosso imenso atraso histórico na pesquisa desse nosso próprio período histórico. E o Dom Paulo é o arcebispo emérito de São Paulo na época da edição desse livro, e diz assim: a luta da sociedade civil brasileira contra a ditadura militar deu-se em várias frentes. Lutava-se contra a opressão política nas universidades, nas igrejas, no parlamento, na imprensa, nas ruas das cidades e também no poder judiciário. Cada uma dessas frentes tinha suas particularidades, mas todas elas foram muito importantes para que, ao longo de mais de 20 anos, se criasse um sentimento nacional que tornou a continuidade do governo autoritário um projeto político praticamente inviável. No período mais crítico da história recente de nosso país, atendia eu semanalmente na Cúria Metropolitana dezenas de casos de familiares que nos procuravam para que os ajudássemos a encontrar seus parentes. Esses familiares chegavam à Cúria atemorizados com o que pudesse estar acontecendo com seus entes queridos, então recentemente detidos e ou sequestrados pelos órgãos militares que atuavam na repressão política. Todos sabíamos que os presos eram mantidos em cativeiros clandestinos, ficavam incomunicáveis por longos períodos, eram torturados e humilhados. Muitos deles acabavam sendo assassinados ou por ação deliberada de seus algozes ou por não terem resistido à tortura. Eu quero chamar a atenção nesse trecho, já estou na metade desse prefácio, que é uma página e meia, para chamar a atenção para isso que será a conclusão desse vídeo. Essas pessoas recorriam à igreja e ao bispo, a outras instituições e também aos advogados, por causa de afetos políticos, afetos humanos. A política é primordialmente feita de afetos morais. E isso eu vou explicar para vocês ao longo dessa série também. Continuando. Com a autoridade de então cardeal bispo de São Paulo, de imediato telefonava para as autoridades civis e militares, locais e nacionais, que podiam estar de alguma forma envolvidas com aquele caso, para manifestar claramente a eles que nós estávamos informados sobre a detenção daquele preso e que iríamos acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. Nosso objetivo era poupar-lhes a vida e, se possível, interromper ou amenizar o processo de tortura de que certamente estariam sendo vítimas. Em seguida, acionávamos a Comissão Justiça e Paz, que, por meio de seus voluntários, atendiam e seguiam cada caso a caso.
Nesses tempos terríveis, percebi que um dos maiores esteios dos presos e de suas famílias eram os seus advogados, um grupo de profissionais do direito que, naquela época de muitos temores, arriscavam suas próprias vidas e carreiras profissionais para se dedicarem a defender, na grande maioria dos casos, gratuitamente, as vítimas da violência política. Muito já se pesquisou e escreveu sobre esse período da história recente do Brasil. E muito ainda se escreverá, assim espero. Apesar disso, sempre senti falta de um trabalho que recuperasse a atuação desse pequeno grupo de advogados que, voluntariamente, se posicionou contra o autoritarismo. Defendeu a democracia, apoiou familiares e principalmente salvou muitas e muitas vidas. No prefácio que escrevi para o livro Brasil Nunca Mais, começo dizendo que as angústias e esperanças do povo devem ser compartilhadas pela Igreja e que Cristo legou-nos a missão de trabalhar pelo reino de Deus, que consiste na justiça, verdade, liberdade e amor. Este livro, resultado do trabalho de jovens pesquisadores, preenche uma lacuna e confirma minha crença no futuro de nosso país. Essas palavras têm significado, e quando eu falo de afetos políticos, estudados em nível teórico por filósofos da filosofia política e da teoria política, como Hobbes, como Rousseau, significa que isso diretamente afeta nossas vidas. Após o golpe de 1964, as leis foram se endurecendo a partir do ato institucional número 1 até o fatídico ato institucional número 5, ou AI-5. Significa que as liberdades e direitos eram tolhidos da população pouco a pouco. Mas não era só isso. Também, os afetos que predominavam a sociedade eram afetos muito perturbadores, como o medo. Imagine você, num grupo social, entre amigos num bar, entre colegas num trabalho, entre companheiros de faculdade ou de escola. Você estava o tempo todo com certa tensão, certo medo. Não existia mandatos de prisão. Não existia habeas corpus. Não era necessário uma justificativa além de um olhar, uma palavra, uma situação ou simplesmente um mero acaso para que você, ou um familiar, ou um amigo próximo, fosse levado à delegacia e preso. Não era necessária justificativa legal para que você se mantivesse preso. Diante de um sentimento confuso, o direito de individualidade, o direito de liberdade e o sentimento em nome da liberdade, por muitos era confundido, não por uma Constituição democrática, mas por um sentimento nacionalista em que o meu direito de liberdade era o direito do Estado. E quem pensasse assim acabava se tornando um delator, por medo de não ter dito, ou por acreditar de forma alienada que era o certo a se fazer. E isso gerava um medo entre você e o seu vizinho. E se o seu vizinho te delatasse? Não precisaria haver uma razão. A razão poderia ser simplesmente o próprio delato, e você seria preso, sua liberdade se fosse tolhida. E se alguém não fosse com a sua cara, você poderia ser torturado ou morto. Seus familiares não escutavam mais de você. Isso é a ausência do Estado de Direito. Você não pode ser ouvido pela lei. O seu crime não é apurado. Não é necessário um crime para que você seja preso. Isso é a liberdade tolhida. Durante um golpe de Estado, militar, civil, em que os direitos individuais concedidos por uma instituição são retirados, o afeto político não é simplesmente o receio de você não ter direitos tipificados em lei e legalizados. O que mais afeta a vida das pessoas é o medo e o receio dos seus vizinhos e até familiares. Essa insegurança faz parte da história brasileira, e essa história eu vou contar a partir de casos de diversos e inesquecíveis advogados que, com coragem, defenderam o nosso país. Como diria Sobral Pinto, um desses advogados, o advogado só é advogado quando tem coragem de se opor aos poderosos de todo gênero que se dedicam à opressão pelo poder. É dever do advogado defender o oprimido. Se não o faz, está apenas dedicando a uma profissão que lhe dá sustento e à sua família. Não é advogado. Fiquem comigo e espero que gostem. Tudo de bom.
saber. Quem sabe faz a